Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ianca e hoje eu vou ensinar vocês sobre a mitose. A mitose é um processo fundamental para o crescimento e também a renovação e manutenção do nosso corpo. Se você se confundiu com as fases ou quer entender de uma forma simples como as células se dividem, fica comigo até o final porque eu vou te explicar passo a passo. Bom, pessoal, antes de entrar no conteúdo da mitose propriamente dita, eu quero falar para vocês, relembrar um pouco para vocês sobre o ciclo celular. O que é o ciclo celular? O ciclo celular nada mais é onde a célula ela cresce, duplica o seu DNA e também ela se divide, garantindo a continuidade da vida dessa célula e também a manutenção dos tecidos. E é extremamente, pessoal, importante para o desenvolvimento dos organismos, quanto à renovação celular e também a reparação dos nossos tecidos, dos tecidos do nosso corpo. Quando eu falo para vocês sobre o ciclo celular, existem duas fases, que é a intérfase e a fase M. Na intérfase, a gente não tem a divisão das células, não ocorre divisão de células na intérfase. É muito bom vocês lembrarem disso, não ocorre, tá bom? E nós temos o G1, S e G2, igual vocês estão vendo aí na imagem na tela de vocês. No G1, a célula ela cresce, produz organelas e proteínas necessárias. No S, ocorre a duplicação do DNA, formando as cromátides irmãs. É muito importante a formação das cromátides irmãs lá na mitose. Vai ser de extrema importância. No G2, a célula ela continua crescendo e se prepara para uma divisão e ocorre uma verificação se o DNA ele foi duplicado corretamente para que não haja nenhum tipo de mutação e tudo mais. Quando eu falo sobre a verificação do DNA, eu quero falar para vocês de duas moléculas que atuam como os fiscais dessa duplicação correta, para que entre na fase da mitose, no qual as duas moléculas são a ciclina M e a CDK1. Elas se ligam uma à outra e daí se unem e dão início à mitose. Elas se ligam quando tá tudo certo, quando ocorre realmente a duplicação correta do DNA. Então, quando ocorre essa duplicação correta do DNA, as duas se unem, essas duas moléculas, e inicia o processo da mitose, no qual a gente vai falar agora. Então, é a fase M. Na fase M, a gente tem 4 etapas importantes, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu vou falar delas cada uma e como que elas se aparecem lá na divisão celular. Aqui ocorre a divisão celular na fase M. Na fase M ocorre a divisão celular. A prófase, o que ocorre? Na prófase, os cromossomos se condensam e o fuso mitótico começa a se formar. Há a exclusão da carioteca, ela começa a se desaparecer e os centríolos eles se deslocam para os polos, formando as fibras do fuso. Essas linhas, esses filamentos azuis aí que vocês estão vendo aí na imagem. A metáfase, os cromossomos se alinham no centro da célula, o chamado placa metafásica, e eles ficam centralmente, e também é chamado de na linha equatorial. E o que ocorre? Como que elas ficam ali centralizadas no meio? No cromossomo, a gente tem uma estrutura chamada cinetócoro. Vai aparecer aí na imagem. Esse cinetócoro, vamos imaginar que é como se fosse um ímã. E nesse ímã, que é o cinetócoro, as fibras do fuso se ligam e começam a alinhar esses cromossomos no meio da célula.
As fibras do fuso se ligam a esse cinetócoro e centraliza as células no meio, formando a linha equatorial. Temos também a anáfase. O que ocorre na anáfase? As cromátides irmãs se separam e migram para os polos opostos. Lembra que no início eu falei que há uma formação das cromátides irmãs lá na fase S, na síntese da intérfase, e eu falei que era muito importante para a mitose? Então, ocorre a separação das cromátides irmãs para que dá início, assim, às duas células que vai ser gerada lá na telófase e na citocínese. E chegamos na telófase, onde os cromossomos descondensam e a membrana nuclear se reorganiza. Tudo que ocorre na telófase é o contrário da prófase. Lembra que na prófase a gente tem um desaparecimento da carioteca? Aqui a gente vai ter o aparecimento da carioteca. A gente vai ter os cromossomos se descondensando e lá na prófase a gente tem os cromossomos se condensando, se compactando. E isso tudo é o inverso. A gente pode colocar uma ideia de que a prófase ou a telófase é o inverso uma da outra. Exemplo, eu tenho na prófase os cromossomos condensados. Lá na telófase, os cromossomos eles se descondensam. Eu tenho na prófase a exclusão da carioteca. Lá na telófase, aqui na telófase, eu tenho o aparecimento da carioteca. E a citocínese? A citocínese é a separação das duas células. O que ocorre? Como ela se separa? Existe uma separação centrípeta, que é uma força onde a célula ela é cortada, né, digamos assim, por um anel de actina, e essas duas células elas se separam, dando o produto de duas células. Uma célula mãe se divide em duas células filhas. E aqui chega o final da mitose, terminando assim a divisão celular. Então, a divisão celular termina na citocínese, onde a separação centrípeta, que é uma força, como eu falei para vocês, elas quebram essa célula ao meio, como se fosse um anel, e separam essas duas células, terminando assim a divisão celular. O legal, pessoal, para vocês entenderem sobre mitose, eu costumo ter um pensamento visual das coisas, e isso o nosso cérebro aprende mais. Imaginar, sei lá, as células da nossa pele ou do pâncreas. Isso ocorre em mitose, então é importante a gente ler algum artigo ou assistir a um vídeo como esse e ter um pensamento visual que vai fazer com que a gente aprenda e entenda mais sobre esse assunto que é muito importante, né? Esse conteúdo é importante para o pessoal da área da saúde e é bom vocês terem esse pensamento visual que vai facilitar o aprendizado de vocês, tá bom? Eu deixei para vocês esse infográfico sobre as fases da mitose. É legal vocês darem um print e também escreverem no caderno de vocês, para vocês facilitarem o aprendizado de vocês, e é tipo como se fosse um mapa mental, então também facilita o nosso aprendizado. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse é um dos primeiros vídeos que eu fiz, mas com o tempo a gente vai crescendo aqui no canal e vocês podem comentar algum vídeo que vocês quiserem que eu faça. E vamos lá, vamos juntos aprender, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.